Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Bora Falar de Branding e Reputação, um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa. Um projeto acadêmico que começou dentro do âmbito da FGV e hoje se disseminou com mais de 100 conversas gravadas com profissionais de diferentes áreas que formam o ecossistema de marca e reputação. A gente tem a oportunidade hoje, dentro desse nosso olhar expandido, de conversar com Mariana Caran, a sócia da DEA Design, uma empresa inovadora, uma empresa que, acima de tudo, tem quatro grandes pilares, ela vai explicar a gente sobre isso. A experiência de marca, o que ela chama de wayfinding, vamos aprender mais sobre isso dentro do nosso olhar sempre acadêmico, de procurar trazer novos olhares e conhecimentos. Branding, efetivamente, comunicação. A Mariana, ela é formada pela USP, acima de tudo, ela é formada, estou olhando aqui a minha cola, né, é uma arquiteta formada pela USP de São Paulo, e que ao longo de toda a sua carreira trabalhou com várias empresas como Alpargata, Carrefour, Amazon, Banco Original, CNN, Coca, Google, LinkedIn, entre outras empresas. Então a gente tem a oportunidade hoje, de novo, de tentar agregar mais uma pecinha dentro do que a gente chama dentro desse grande ecossistema de diferentes ferramentas, metodologias, olhares que formam um grande ecossistema de marca e reputação. Então, em um segundo com vocês, Mariana Caran, a CEO da DEA Design. Só lembrando que o Bora é um projeto acadêmico, ele não tem nada patrocinado. Se você gostou, curte aqui embaixo, por favor. E, acima de tudo, leva essa mensagem, leva esse link para todos aqueles nos quais você entende que essa mensagem, esse nosso esforço, esse nosso projeto faz muito sentido. Que, acima de tudo, são alunos de MBA em todo o Brasil, profissionais de comunicação, marketing, responsabilidade social, PR, digital, que querem, acima de tudo, se aprimorar sobre o conceito de comunicação, de branding e de reputação, logicamente. Então, leva essa mensagem, dá o clique aqui embaixo, mas, acima de tudo, compartilha. A gente depende disso para alcançar mais corações e mentes, tá bom? Então, em um segundo, com vocês, Mariana Caran, a CEO da DEA Design. Até já. Olá, pessoal. Voltando agora, então, com Mariana Caran, a CEO da DEA Design. A gente estava conversando aqui antes. A DEA Design ela vai explicar, mas tem 25 anos de estrada e, acima de tudo, com um caminho próprio, tentando criar um conceito, uma metodologia de trabalho que seja relevante para as organizações. Mariana, seja muito bem-vinda ao Bora Falar de Branding e Reputação. Bom, Dario, muito obrigada, né? Obrigada, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, que tem uma trajetória, né, tão importante aí no marketing e vem construindo uma história importante também, né, para o branding. Já tendo entrevistado aí pessoas que eu admiro muito, e então realmente é uma honra estar aqui, né, conversando com você, trocando com você, me conectando com você, né? Mas você sabe que essa diversidade, né, de trazer, às vezes, mega pop stars, como a gente tem alguns internacionais, trazer pessoas que estão em grandes empresas, mas também trazendo pessoas que estão fervilhando, trazendo um olhar novo, trazendo um olhar que complementa ou que alavanca, acima de tudo, que já está colocado no mercado, é o nosso papel, né? Então, assim, a gente não quer ficar parado num ponto, como se a parabólica tivesse parada e só pega um canal. Não, a gente quer que isso aconteça de todas as formas de expressão, a gente acredita muito nisso. É sustentabilidade, é digital, é design, é arquitetura, é estratégia, é branding na veia, é reputação na veia. Então, o nosso olhar, acima de tudo, tem que ser plural, como a vida exige, como o nosso tempo presente exige. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mariana, para a gente começar, a gente sempre pede que a pessoa se apresente, e aí eu falei, né, que você é formada pela FAO USP, né, mas talvez seja a segunda ou terceira pessoa de cento e poucas conversas que tem a arquitetura como seu DNA. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa trajetória da DEA desses 25 anos. Uhum. Exatamente. Só complementando, eu assino embaixo em tudo que você falou. A gente acredita muito também no poder da diversidade, no poder dessas trocas.
E aí, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, como eu falo muitas vezes para os meus clientes, né? Dê oportunidade para a gente, né? Quer dizer, às vezes a gente fica aí com os grandes, né? Com os popstars, mas é importante também esse olhar diverso, essa troca múltipla, né? E tem muita gente boa no mercado, né? E então, sim, sou formada pela FAUSP, sou pernambucana, vim para São Paulo ainda adolescente com os sonhos da arquitetura, vim com os meus pais para cá, acho que desde pequena eu tinha esse sonho de ser arquiteta, sempre me interessou muito, né? Projeto, espaço. Meu pai, acho que ele é um arquiteto enrustido, eu falo que a gente não ganhava uma casinha de boneca, ele construía para a gente as casinhas de boneca, isso era muito legal. Então, eu vim com esse sonho e, felizmente, entrei na FAUSP, onde um universo se abriu para mim, né? Porque eu entendi que a arquitetura era muito mais que um projeto, né? Ela englobava ali uma magnitude de disciplinas, desde, né, iluminação, acústica, térmica, cálculo também, né, mais planejamento urbano, paisagismo, desenho industrial e design, né, que foi uma área aí que eu me apaixonei e tive a oportunidade de, ainda na faculdade, desenvolver um projeto para uma instituição de ensino, uma faculdade em São Paulo. Eu fui convidada, tinha sido, né, idealizado o conceito, mas todo o projeto, todo o sistema ainda tinha que ser desenvolvido. E eu ainda, né, no último ano, fiquei, vou, não vou, vou, não vou, fui. Né, e eu brinco que aquele projeto, na verdade, foi minha graduação, minha pós-graduação e meu mestrado. E foi ali que começou a ideia. Né, era um conceito do Ricardo Otaki, né, que muita gente conhece, né, irmão do Rui, e só tinha o conceito. Né, todo o sistema de sinalização tinha que ser desenvolvido, e não só desenvolvido, tinha que ser implementado. Então, ainda na faculdade, eu tive que buscar fornecedores, né, e fazer toda a instalação ali daquele sistema. E foi aí que eu me dei conta, né, da importância do projeto, né, de como ele vai ser executado, de como ele vai ser instalado, né, e a responsabilidade que a gente tem ali num desenho, né, com os tamanhos, né, na fixação no espaço, e foi assim que a DEA começou, né, foi assim, com esse grande projeto aí de sinalização que a gente fez a implementação aqui na cidade de São Paulo e depois em outras cidades também. Primeiro, quando eu estou de cabeça baixa, é porque eu estou anotando, é o meu lado professor. Primeiro, você disse que você é de Pernambuco, né? Então, Isso. assim, gosto bastante da cidade. A última vez que eu fui, por conta da FGV, já tenho acho que uns 3 ou 4 anos, andei em toda a orla, né? Me lembro sempre, eu lia mais, hoje não leio tanto, infelizmente, por causa de tempo, mas lia muito sobre Manuel Bandeira, né, as poesias de Manuel Bandeira. Então, sempre que eu vou, ou que eu lembro de Pernambuco, eu acabo, desculpa, acabo lembrando de Manuel Bandeira. E que bacana que você falou do seu pai, e que bacana que você tem, acima de tudo, sempre teve, e essa chama continua acesa dentro de você, que é o sonho, né, da arquitetura. É bacana isso, acima de tudo, né? Eu só queria que você falasse para todo mundo que está nos acompanhando a mesma frase que você falou para mim de Clarice. Já que estamos falando de Manel Bandeira, a frase que você falou de Clarice Lispector. Ah, com certeza, Dario. Eu tenho muito orgulho de ser nordestina, e sim, Recife é uma cidade encantadora, né, e o Nordeste, né, e Pernambuco, sobretudo, e seus poetas. Eu tinha que recitar muito Manuel Bandeira na escola, e uma, né, aqui, grande poetisa também que eu sou apaixonada é Clarice Lispector, e foi o que eu estava falando para você, né? A Clarice fala num texto que uma célula disse sim à outra, né? E assim a vida começou, né? E quando eu paro para pensar, né, na trajetória da DEA, na minha trajetória, né? Eu acho que foi muito isso, né? Foi uma sucessão de sims, que às vezes quando você está vivendo, você não se dá conta. Né, quando você está vivendo com intensidade, abraçando as oportunidades, né, dando sim às oportunidades, né, e elas vão te levando para um caminho orgânico, e aí quando você olha para trás, você fala, uau, eu fiz tudo isso, né, eu passei por tudo isso, sim, né, e isso, na verdade, é a vida se formando desde que a gente permita, né, então, eu tenho esse lado poetisa, acho que todo arquiteto tem um pouco, né. Ok.
Dentro do dever de casa, e já agradecendo também a sua assessoria, porque ajudou muito no aprendizado, eu aprendi que a DEA tem quatro frentes de trabalho, né? A experiência em si, e todo mundo de branding sempre pensa muito na experiência de marca, ou seja, além da conceituação básica do que é a marca, como é que ela envolve, se relaciona, cria experiência com seus públicos, wayfinding, branding e comunicação. Conta um pouquinho para a gente essas quatro frentes. Qual é que é a, qual foi a frente que no início fez sentido e por que as outras acabaram se engendrando, mas dessas quatro frentes, experiência, wayfinding, branding e comunicação. Claro. Então, como eu disse, né, eu tive a oportunidade de começar com esse projeto e através desse projeto outros projetos vieram, né, ligados à sinalização, mas a gente sempre teve essa inquietude, né, acho que isso vem do designer, né, do arquiteto, assim, né, essa curiosidade, né, e essa vontade de servir melhor, né, o próximo usuário, de trazer o melhor daquele espaço para ele. Então, a gente foi entendendo, né, na DEA, a necessidade de ir mais a fundo na sinalização, né? Em inglês eles chamam de signage, né? Então não seria só um sinal, né? Não seria só uma placa, né? O que que ela queria dizer, né? E foi aí que a gente ampliou, né? De sinalização a gente fala que a gente foi um dos precursores, né? Dos projetos de wayfinding no Brasil, né? Que é quando você pensa, né, no usuário, é quando você pensa no espaço, é quando você pensa na essência da marca, né? Quando você pensa nos fluxos, nas jornadas, né? Qual caminho você quer que ele percorra? Não é simplesmente, né, direita, esquerda, claro. Você pode simplesmente sinalizar e dizer para ele, vá para cá ou vá para lá, mas o porquê, né? A gente tem muito mais presente no projeto os porquês, né? E essa necessidade e essa vontade que a gente teve, acho que foi levando a gente para um caminho de experiência, né? A gente fala de comunicação visual, né? Da gente olhar o espaço como um todo. Então, não simplesmente sinalizar, mas fazer com que o espaço falasse com você. Então, explorar piso, né? Forro, muitas vezes sinalizações, né? A gente fala wayfinding auditivo, né? Tátil, olfativo, né? E, e, e aí a gente foi sentindo a necessidade de um entendimento maior de marca, né? E foi quando então a gente foi criando esse ecossistema de disciplinas, né? De especialidades na DEA. E aí a gente tem essas quatro frentes, né? Que é a frente de marca, né? Então a gente tem o pilar de branding, né? O pilar de comunicação, que é onde a gente, né, materializa ali, né? Como você sabe, toda a essência do branding, né? Seja no tom de voz, né? Nas campanhas, e também aí todo esse verbal, né? Toda essa marca que muitas vezes a gente desenvolve, mas que a gente, se não for desenvolvido ali na DEA, a gente tem o time ali que é capaz de trocar, né? Com o cliente e entender o que está por trás, qual é a essência, qual é a mensagem, para que a gente desça isso, né, no Wayfind e na experiência, né, do espaço como um todo. Né? Então, eu acho que foi aí que a DEA né, criou esse ecossistema, né, eu falo, para que a gente consiga ter um olhar 360 sobre o projeto, mas tendo as entregas verticais, né, que elas se comunicam, elas podem ser independentes, a gente pode simplesmente fazer só um projeto de wayfinding, a gente pode fazer só um projeto de experiência, ou a gente pode fazer o projeto completo, né, desde da criação da marca até o projeto de wayfinding, né, mas o que é importante é que uma alimenta a outra, né, uma fortifica a outra, né. Então, vamos tentar só explorar um pouquinho para quem está nos acompanhando, acima de tudo. Acho que é importante quem está nos acompanhando entender um pouco mais da concepção, só para a gente tornar isso claro para quem está vendo. Então, vamos supor, eu estou criando um shopping que ele tem, acima de tudo, ele é um polo gastronômico. O grande objetivo disso é um polo gastronômico. Então, a ideia design pode, como branding, construir toda a essência, o posicionamento, a essência de marca, os benefícios funcionais e emocionais que essa marca vai ter. Então, esse é o pilar branding, constituir o que é esse polo gastronômico. Comunicação, dar vida a isso, trazer isso para o live, seja no digital, seja impresso, seja em out of homes, por aí vai.
o wayfinding vai fazer, e o wayfinding somado com a experiência, vai fazer que uma vez eu com a minha família dentro desse shopping, tenhamos a melhor, vai ser redundante, né, mas a melhor experiência visual, olfativa, tátil possível. Falei certo ou faltou alguma Falou coisa? certo. Não, falou certo. Já pode dar aula aí de wayfinding. É exatamente isso. É a forma, né? A gente vai buscar, né? Entendendo essa essência, trabalhando essa comunicação, descer isso para a experiência, transformando, né, o percurso do usuário ali, né, o melhor possível, o mais leve possível, o mais fácil possível, e fazendo com que ele se conecte, né, não só com o espaço, mas com a marca da melhor forma possível, né, que ele tenha o entendimento de onde ele está, por que ele está e o que aquele espaço está comunicando para ele, né, e também que ele entenda fácil, né, onde ele quer ir, por que ele quer ir, porque sim, você deu o exemplo de um shopping, né, em geral as pessoas vão ao shopping para um momento de lazer, para um polo gastronômico, vou comer, mas muitas vezes também a gente está falando de um hospital, né, onde a pessoa às vezes chega ali nervosa, preocupada, às vezes atrasada, ou às vezes teve uma notícia não muito boa, né, quer dizer, então é importante que aquele espaço acolha, né, que aquele espaço não só faça com que ela chegue ao destino, seja para uma consulta, seja para uma visita, ou se ela saiu com algum diagnóstico tal, que ela possa parar, refletir, quer dizer, que ela entenda, né, o que aquele espaço pode servir para ela, né, em que espaço, né, ela quer estar, né. Acho que a maravilha para vocês é quando vocês conseguem encontrar clientes que têm a visão do todo. Porque muito provavelmente, e aí não estou falando dos seus clientes, estou falando em geral do mercado, as pessoas às vezes têm percepções separadas. Ah, eu penso isso, eu penso aquilo, mas você traz, acima de tudo, uma visão integrada, né? Deixe que a Dea Design pense o todo, e aí você vai ver que isso ficou potencializado acima de tudo, correto? Correto, Dario, correto, é exatamente isso. Porque fazer tudo, né, fazer tudo junto, né, pensar esse todo, deixa muito mais coeso, né, deixa muito mais coerente. Seria o mesmo exemplo de você fazer uma casa e você falar, tá, então o arquiteto projetou a casa, mas espera aí, eu vou chamar uma empresa para fazer a acústica, mas e essa empresa não conversou com a empresa de arquitetura, né? Então, claro, muitos escritórios de arquitetura têm, né, todas essas especialidades dentro, mas se elas contratam, tudo tem que estar dentro ali do mesmo projeto. Acho que é um pouco como a gente, né? É claro que idealmente, né, é bom quando está tudo dentro da DE, né? Porque a gente consegue abranger essas quatro frentes, mas muitas vezes, né, já veio ali a concepção de marca, mas é importante que o cliente tenha, né, essa consciência da importância de que tudo tem que estar conectado, né? Porque muitas vezes o cliente fala, não, eu vou contratar isso agora, depois eu faço aquilo. Não, né? Quer dizer, o depois vai ficar fragmentado, né? Tudo faz parte da mesma história, né? É a mesma história que você está contando, né? Só Verdade, que verdade. em pontos de contato diferentes, né? Mas e sempre com o mesmo objetivo, né? De servir o usuário, né? Seja ele em qual meio for, né? Seja, né, na comunicação de marca, seja no digital e seja ali na experiência física, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu me senti tentado. Eu estou com a cabeça baixa, que eu estou olhando aqui a cola que a sua assessoria fez, dizendo que a Dea Design trabalhou com clientes como Alpargatas, Carrefour, Amazon, Banco Original, CNN, Fenza, Google, LinkedIn, Reckitt Benckiser, Sanofi, Uber, Unilever, Vigo e ADP. Se a gente pegasse algum desses de varejo, você quer particularizar um projeto específico que traduza isso? Olha, para o cliente tal, tem algum case que você queira desses particularizar para demonstrar a força do que é essa integração desses pilares? Sim, sim, nós tem tantos projetos queridos assim, né? Como você viu aí, é uma gama de projetos, a gente tem muito orgulho de cada um. Acho que o que é muito legal falar que cada projeto é pensado para aquele, né, para aquele caso, para aquele cliente, para aquela situação, né? Não, É não que não é existe, não existe projeto de prateleira.
Para Não existe você, você projeto. tem que entrar na essência, na alma daquele cliente, no que aquela marca quer dizer, interpretar isso e trazer isso para a realidade, né? Você não tem nada de prateleira. Ah, Não vai tem ser nada de assim. prateleira. É, você sabe que um dos motivos, né, voltando um pouco, que fez, eu acho que foi levando a gente a se tornar cada vez mais especialista e a criar esse ecossistema, que num determinado momento a gente se viu em concorrências com fornecedores, né, às vezes com projetos que eram nossos, né, então o fornecedor que tinha desenvolvido um projeto, né, que a gente desenhou para o cliente A, ele estava aplicando aquele mesmo projeto para o cliente B que comprava, né, então a gente falou, peraí, né, a gente tem que agregar, né, eu acho que mais valor, mais experiência, mais conteúdo, e foi assim, né, só também parte aí desses sims que foram acontecendo, tem muitos nãos, né, você às vezes ouve um não, mas Claro. depois ele é um sim para você, isso é muito interessante também, mas sim, a gente pode dar aí, eu acho que vários exemplos de varejo, eu acho que um grande desafio foi trabalhar para o Grupo Carrefour, porque quando a gente trabalhou para o Grupo Carrefour, não só, né, quando o cliente chegou para a gente, tinha sim, né, os hipermercados, mas foi num segundo, foi com um outro desafio, que era desenvolver o properties, que era os O shoppings, né, Express. O os Express? shoppings, aquelas lojinhas que tem, né, a gente chama aquela galeria de lojas, né, aquele shopping Ah, tá, mesmo tá. Ah, tá, que tá, tá. tinha. Então, era uma segunda marca, né, ainda apoiada no grupo principal, como a gente, né, trazer ela um pouco mais premium, né, como as duas experiências coexistiriam, porque você passava por essa galeria de lojas antes de chegar na rede de supermercados, né, então tinha esse desafio de ser diferente, mas ser próximo também, né, tinha um desafio muito grande também de timing, né, a gente tinha que virar as lojas muito rápido, a gente teve que virar uh, no Brasil inteiro, né, e foi muito interessante porque a gente, né, desenvolveu ali, né, o conceito e a gente pensou muito por regiões, né, porque a gente entendeu, e esse é um trabalho bem bacana que a gente faz, a gente pesquisa bastante, acho que a gente, essa é a vantagem, né, da gente ter ali a área de marca e branding, então a gente mergulha muito na essência do cliente, né, e quando a gente fala de Brasil, isso é muito positivo, né, a gente é conhecido fora por essa diversidade que é tão rica ali, por isso que a gente é tão criativo, né, mas a gente precisa entender que essa diversidade que ela é positiva para a criação, ela precisa ser levada em consideração para a criação, quer dizer, a gente precisa entender que são muitos Brasis, né, é quase que um jargão, mas dentro desse Brasil, então, o Carrefour aqui para São Paulo é né, o que vai lá para Recife é outro, né, o público de Recife tem outro olhar, tem outra expectativa, né, tem outra vivência, né, então isso foi muito legal, então a gente criou também tipologias, né, por regiões, é, então acho que esse é um case bem bacana, e depois a gente também, não só essas galerias, a gente fez também para eles o Shopping Pamplona, que aí foi uma Entendi. experiência ainda mais premium, né, que aí seria um shopping como outros qualquer, né, que fica aqui na cidade de São Paulo. Então, realmente foi, acho que um case bem completo mesmo. E era um cliente é, bem exigente também, acho que também foi uma escola para a gente. Resumindo, só para a gente passar para frente, dá para dizer que o wayfinding, se eu for para o digital, por exemplo, desculpa, é o X do espaço. É como fazer aquela experiência, tal qual o X faz no app, faz no site, que ela seja a mais enriquecedora, produtiva possível. E que eu, de alguma maneira, engaje, mantenha aquela pessoa conectada e que ela não, ah, não gostei, quero ir embora. Então é meio que o X do espaço, concorda? Eu concordo é exatamente isso, porque um espaço que te faz sentir bem, te faz vontade de voltar, você vai contar, você fala, uau, visitei, né, aquela loja, aquele shopping, né, aquele centro comercial, muito legal, incrível, né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando isso, dá até orgulho, né? E é exatamente isso, do mesmo jeito que se você não consegue navegar ali, né, naquele aplicativo, você fica, né, com raiva, você fala, não dá aqui, não consigo fazer um pagamento, eu não consigo achar aquilo que eu preciso nesse site. Então, acho que sim, acho que né, o X, né, digital
a gente pode considerar que o wayfinding é o X, sim, dos espaços físicos. Mas eu queria explorar o outro lado, né? E que não é o lado da ideia design, mas o lado que a Mariana pode contar a história. Eu imagino assim, então, de novo, vão ter clientes que entendem o todo, e aí, ao entender o todo, vocês conseguem potencializar, maravilha. Mas eu queria agora uma parte didática que é, e quando o cliente não entende o todo, o risco que é a essência da marca não estar conectada com a experiência que a marca cria através de todos esses coisas. Então, assim, tipo, é como se fosse meio que um Frankenstein. Alguém pensou num posicionamento, alguém executou de uma outra maneira e isso não conversa. Eu queria que você didaticamente explicasse isso até para educar o mercado, né? Para Uhum. evitar erros como esse, do gap, da desassociação entre o posicionamento e a perfeita execução. Quando duas partes não partem do mesmo, dois players, dois atores, duas empresas diferentes, não partem do mesmo entendimento, e aí o risco grande que o cliente tem de ter um posicionamento, uma essência de marca desconectada da experiência que o wayfinding pode estar criando. Eu acho que é exatamente isso. A nossa grande dificuldade, Dario, é essa, né? Realmente é catequizar, eu falo, né? Que os clientes, né? A gente vê um investimento muito grande em marca, em campanhas, né? E muitas vezes esse custo para a implementação no espaço, né? Ele fica para um segundo plano, né? Quer dizer, claro, grandes marcas se preocupam muito com ativação. Você vê os festivais aí, né? As marcas têm aqueles espaços de ativação que muitas vezes muita gente quer ir num festival de música para falar, uau, preciso passar lá no stand do tênis, preciso passar naquele stand ali Ah, né, do sanduíche, que, cada enfim, vez sabe, mais, né? Cada vez cada vez mais. mais, cada vez mais. Mas é importante lembrar, né, que aquela experiência que você proporcionou ali, ela não tem que ser só no evento, né? Você tem que entregar também a mesma experiência numa loja física, né? No digital também, mas na loja física, no ponto de contato com, com o seu cliente, né? Então, eu acho que a nossa grande dificuldade é essa, porque isso vai para o final da planilha, sabe? Então, você vê grandes números gastos ali com desenvolvimento de marca, com campanhas, que sim, que é incrível, é necessário, né? Mas como Importante. você, né, trazer essa aderência para o dia a dia, né? E aí, né, eu acho que tem inúmeros casos que às vezes, né, a gente vê marcas aí que marcas novas, né? Não estou falando que começam com aquele boom, né? E depois elas perdem, né? Porque elas não têm aquela aderência na entrega, né? Aquela aderência nos pontos de contato, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem realmente em trazer para os clientes, em falar. Eu acho que essa é a importância da gente ter as quatro frentes no escritório. Então a gente, quando se apresenta, a gente consegue mostrar, né? A gente consegue falar, né? Com especialidade sobre cada tema e mostrar o quanto eles estão conectados, né? O quanto e o quanto é rico se você consegue enxergar o projeto do início ao fim. Né? E a gente fala muito isso, tá bom? Você pode até não fazer agora, mas você tem que ter esse entendimento, né? De que é importante isso estar conectado, né? É o exemplo que eu te falei. Não dá para você fazer a sua casa e aí você não instala todo o sistema, né? Enfim, de iluminação do jeito que você quer, não tem como você fazer depois, né? Depois vai Vira ficar puxadinho. vai Vira virar um puxadinho. puxadinho, vira o puxadinho. Então, acho que é o mesmo exemplo, assim, quando você fragmenta, né? Tudo que toda a cadeia ali, né, de aderência de um projeto de marca, fica um puxadinho, entendeu? Fica nítido que não foi pensado junto, né? E isso pode ser feito por dois escritórios? Pode. Né? A gente trouxe para dentro, claro, para facilitar, e não só facilitar a entrega, mas facilitar o nosso olhar, né? A gente precisava entender melhor do cliente, da marca, para que a nossa entrega fosse melhor, né? Mas é importante que todo mundo trabalhe junto, como a gente trabalha, né? Com muitos escritórios de arquitetura, né? Quer dizer, a gente busca trabalhar em parceria para que o que a gente fala muito é que tem que ser um projeto só,
né? E essa é uma grande, eu falo que qualidade assim da gente. Então, às vezes tem escritórios recorrentes, né, que a gente trabalha já há muitos anos e eles falam justamente isso, né, que você não consegue entender onde um projeto começou e onde o outro terminou, porque eles se Bacana, permeiam, né? Porque a bacana. gente pensou juntos ali, né? Vamos olhar para o futuro? Vamos. Cada vez mais inteligência artificial, integração do digital com o físico, uma só experiência, por aí vai. Qual é o próximo passo, a próxima tendência, olhando para o seu negócio? Olhando para o nosso negócio, Dario, eu acho que, né, exato, falar de inteligência artificial já é, né, já é já é premissa, né, já é uma expectativa dessas novas gerações, né, realmente essa entrega, é, mas eu acho que um pouco ali do que a gente falou no começo, né, dos sims. Para mim, a grande transformação mesmo é a gente voltar umas casinhas para trás, sabe? A gente lembrar que tudo isso existe por uma razão, né? O homem, né? Para a humanidade, né? Tudo que a gente está pensando, as marcas, as experiências, os espaços, os festivais, tudo, né? Tem uma razão, né? O homem no centro. A própria inteligência artificial, né? Ela existe, mas ela é alimentada pelo homem, né? Tanto que fala, né? Se você fizer as perguntas certas, ele vai te responder melhor. Se você e você alimenta, né? Você retroalimenta aí esse novo bicho aí que a gente criou. Então, eu acho que para mim é, é a gente lembrar da onde a gente veio e por quê, né? Então, que realmente o centro disso tudo são as pessoas, né? São as conexões e, sobretudo, a diversidade, né? Então, eu falo muito isso na DEA, né? A empatia, né? A gente fala muito isso de Boa, boa. fazer o bem, mas não é só fazer bem, é fazer o bem, né? Você fazer com empatia, você fazer para o outro mesmo, você ouvir de fato o outro, né? A gente, né, tem contratos menores, contratos maiores, não interessa, né? É o quanto você está pensando no outro que está ali atrás dele. A gente trabalha muito para o mercado de real estate, né? E eu falo muito isso quando a gente está projetando. Eu falo para o time, eu falo, gente, a gente tem que pensar que para algumas pessoas aquela é a única ou talvez a maior aquisição da vida dela, né? É aquele apartamento. Então, assim, isso é o sonho da pessoa. Olha o que a gente está fazendo, né? Então, assim, é muito mais, sabe, do que o wayfinding de um edifício residencial, do que um centro de uso misto, que eu acredito tanto. Eu sou apaixonada pelos de uso misto, mas é o sonho da pessoa, né? É o sonho daquela pessoa. E uma das minhas sócias fala muito isso. Ela veio muitos anos de uma agência e, e a pessoa que está ali, né? O guardião da marca ali daquela empresa que a gente entrou para trabalhar junto também, às vezes é a chance da vida dela, né? De crescer ali na empresa, de falar, uau, olha a entrega que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que a gente sempre lembrar o que está atrás de tudo, né? Que somos nós, né? Eu acho que essa é Isso a é pensar, grande. isso é pensar pelo outro lado, então você falou um pouquinho como é que esse, vamos dizer, novo futuro, no qual a gente vai sempre tentar lembrar que, acima de tudo, é feito de e para humanos, pegando o que você falou, como é que as marcas devem se preparar? Porque eu vejo as marcas cada vez mais querendo, parece Star Trek, parece De Volta para o Futuro, elas querem, né, colocar vários e várias camadas de, ó, nós estamos no topo, na essência da arte. Mas você fala, e eu gosto muito desse olhar, talvez o que a gente queira é apenas um lugar empático, a gente queira, acima de tudo, um lugar para respirar, para descansar, para sair do estresse. Só que as marcas estão no meio dessa balança. Eu quero ser muito tecnológico e talvez essa balança esteja mais para cá do que para o humano. Queria escutar de você sobre isso. Qual é a melhor equação para as empresas? Como é que elas devem estar preparadas? Qual deve ser o foco, né? Assim, tecnologia ou humanidade? Eu já sei um pouco da sua resposta. Para alguém que gosta de Clarice Lispector, é lógico que eu já É, sei um pouco da sua resposta, mas vamos lá. vamos lá.
É claro, foi o que eu falei, né, acho que a gente tem que buscar o ideal, mas nunca esquecer do que é necessário, né, então acompanhar, né, os avanços, acompanhar a tecnologia, trazer a tecnologia para dentro como ferramenta de entrega, com possibilidade de entregar melhor, de fazer com que a gente trabalhe melhor. E o que é trabalhar melhor? Talvez levar menos horas mesmo para fazer um projeto executivo, né, a gente vem trabalhando isso na DEA, então a gente tem, né, também hoje, é, além dos 4 pilares de especialidade, a gente tem um hub de tecnologia onde a gente vem desenvolvendo para que a gente, né, formas, né, de projetar melhor, para a gente e para o cliente também, em forma dessa entrega ser mais inteligente, né. Então eu acho que a tecnologia, ela é sim uma grande aliada, né, ela é sim uma grande aliada, mas ela não pode anular ou ofuscar a gente, né? Essa carência que a gente tem do outro, né? Você vê, por que que eu De falo humanidade. Desculpa te de interromper. Essa humanidade? carência Por que de essa humanidade. carência de humanidade, né? No fim, você vê, foi o que eu falei, os festivais, né? As pessoas lotam os festivais, as pessoas lotam os stands de ativação, porque elas querem essa conexão real, né? Eu tenho um evento que ele ficou muito hypado, né, famosinho, né, o SXSW, mas ele é muito bacana, né, e ele é um evento que promove inovação, que promove Você já foi? tecnologia. Já fui, eu busco ir todo ano. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu acho que, claro, a gente está ali para ouvir grandes nomes, grandes pessoas, grandes palestras inspiradoras. E quando eu digo grandes, não é pela grandiosidade delas, às vezes é uma conversa pequena ali que vai te marcar. Né? Mas você vê que as pessoas estão ali para conhecer outras pessoas, para se conhecer, né? Para você ouvir. Quando você vai ouvindo todas aquelas ideias, né, você vai pensando e você fala, será que eu já fiz isso? Será que eu, né, você vai refletindo. E você vê todas as ativações que acontecem depois, né, das palestras, lotadas, lotadas. Ativações simples, que você, né, empresas de filme fazem, né, tem um stand ali para você fazer que você está num filme, né, para você tirar uma foto, e as pessoas fazem fila, né, quer dizer, as pessoas têm carência de humanidade. Então, eu acho que é muito importante, né, não nego o tecnológico, pelo contrário, a gente traz isso, acho que a diversidade da DEA está aí também, está cheio, né, de jovens ali, pessoas que hoje trabalham muito melhor do que eu já trabalhei, no sentido de tem ali, né, uma familiaridade com os devices, com os programas, são tantos programas hoje, né? Hoje ficou tudo. Você não tem só o médico especialista em cada coisa, você tem um programa para cada coisa também. E a gente tem que acompanhar, acho que a gente tem que acompanhar, mas com muito cuidado, com muita parcimônia, né, Dario? Com muito. É, sempre com empatia, né? Ativa ali, né? Bacana. Mariana, a gente estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu acho que você trouxe, dentro de tudo que a gente já conversou no Bora, acho que você traz um olhar que ele foi iniciado pelo Daniel na conversa anterior, no qual ele pega cidades, né, por exemplo, a Áustria ou Dinamarca, e entende como a arquitetura daquele local é uma expressão, da cidade, como isso cria a marca local. E agora você traz, acima de tudo, também um olhar de como esse olhar expandido, integrado do que é o poder da arquitetura, que para alguns pode ser simplesmente, na sua versão 1.0, sinalização, e ele ganha, acima de tudo, densidade no conceito de wayfinding, mas, acima de tudo, como criar a experiência a partir da arquitetura e, principalmente, como fazer com que a arquitetura dialogue de forma sinérgica com todo o conceito de marca. Não são, e aí para quem está nos acompanhando, cada vez mais não existem peças avulsas, não existem nada que seja o começo, meio e fim. Tudo ele é integrado. Tudo é integrado. É a medicina com a tecnologia, é a arquitetura com branding, é a publicidade e o digital que antes pareciam concorrentes e por aí vai. Tudo hoje ele é integrado. Então, para você que está nos acompanhando acima de tudo, eu acho que é um bom exercício assim, dentro da minha atividade, dentro do que eu quero, acima de tudo, como plano de carreira.
Como é que eu posso estar abastecido? Como é que eu posso estar cada vez mais me aprimorando? Só no que, não somente no que é o core da minha atuação, mas acima de tudo como uma visão expandida. Porque se você não entender esses diferentes pontos de contato da marca, desculpa, da sua atividade com outras atividades complementares, você sempre vai ser uma pecinha que vai querer vender vai ser uma organização que vai querer vender uma peça, e por mais especialista que você seja, cada vez mais o cliente, o mercado vai demandar o todo. Então você precisa entender as conexões, assim como na vida pessoal. Nós precisamos entender as nossas conexões, a gente precisa entender no campo profissional como as diferentes conexões acontecem. E a gente teve hoje nesta conversa com a Mariana Caran uma bela oportunidade de entender como arquitetura e branding não são polos opostos. Muito pelo contrário, eles são complementares, eles são catalisadores de uma experiência muito maior. Mariana, queria que você deixasse para quem nos acompanha, o nosso público, acima de tudo, são pessoas de 25 a 40 anos de geral, ou seja, mais alunos de MBA pelo Brasil. E aí vai ter gente de comunicação, de marketing, de RP, de sustentabilidade e também de arquitetura, né? Seja bem-vindo. Eu queria que você deixasse um pensamento seu, assim, não só um pensamento seu, mas acima de tudo um olhar. Ó, se eu fosse a Mariana de início de carreira, você hoje é uma empresária bem-sucedida, mas assim, eu olharia isso, ou eu pensaria assim, ou eu agiria de tal forma. Isso não estava no nosso combinado, mas você, como uma pessoa com bela experiência e com sensibilidade, né? Eu acho que eu te peço isso. Eu fico até emocionada, assim, Dario, porque não sei se eu sou muito romântica, mas a Mariana, né, de 25 anos atrás, faria tudo igual, né? Estaria é, aberta, como eu estava, a todas as oportunidades que eu tive, né, a todos os desafios que me foram dados. Sou muito grata. Meu marido foi um grande incentivador e eu falei, nossa, será? Ele falou, vai lá, você consegue, né? E realmente aí e os caminhos foram se abrindo. Eu nunca tive vergonha também, né, de pedir ajuda, né? E acho que foi aí que a gente criou esse ecossistema na DEA, quando eu entendi que eu precisava trazer pessoas, né, que me ajudassem a olhar esse todo. Acho que é muito importante essa, né, que foi o que eu te falei, né? Os sims eles acontecem sem que você se dê conta, as células não conversaram. Será que eu te dou sim ou não? Foi sim, 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 sim. E aí a vida se tornou, né? Adiamento de sims. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que faria tudo igual, né? Mas se a gente puder aí dar um recado para todo mundo, né? Esteja aberto, esteja presente, né? Eu falo, a gente fala de escuta ativa, tenha presença ativa, seja curioso, né? Se conecte com pessoas, né? Esteja aberto à diversidade, diversidade, né? No seu time, diversidade de olhares, diversidade, né? De temas, né? Você tem que é o que você falou, é o todo, né? Eu não estou pensando só na marca, eu estou pensando na cidade, estou pensando em quem está por trás daquela cidade, né? Qual é a cultura ali atrás daquela cidade? Você me perguntou de um grande case de varejo, mas a gente tem case de outras empresas também que muitas vezes chamam a gente por isso, porque às vezes vem uma empresa de fora, traz o conceito e acha que aquele conceito vai funcionar aqui. Não vai funcionar aqui, né? A gente está lidando com outro público que tem outras vontades, né, que tem outro letramento, que tem outra, né, ali fôlego socioeconômico. Então tudo isso é importante da gente ser entendido, né, da gente entender, da gente compreender. Mas acho que sobretudo a gente está aberto, a gente está curioso e a gente tem muita coragem, né, coragem de se conectar, né? Eu acho que essa coragem da gente trocar, da gente ouvir, né? E eu acredito muito no poder das conexões, né? No poder das conexões humanas e no poder das conexões entre as disciplinas, né? A gente entender, né? Isso, né? Os profissionais, você falou, já foi, né? Aquela briga dos publicitários, né? Com as agências de marca, assim, acho que hoje é um todo, né? Você entender que é um ecossistema, né?
e como a gente trabalhar juntos. Mas Ok. acho que você já está dando aula aí, Dario. Eu já vou querer me inscrever aí no seu curso. Imagina. Mariana, eu te agradeço bastante pela oportunidade, pela conversa. Não vai embora, não. Vou só fazer fechamento, mas fica aí para a gente conversar. Tá bom. Pessoal, com isso a gente encerra mais um Bora Falar de Branding e Reputação. A gente teve a oportunidade hoje de conversar, uma conversa deliciosa, intrigante, inovadora dentro de todas as conversas que a gente já teve aqui no Bora, com Mariana Caran, a CEO da Dea Design, essa empresa que tem 25 anos de estrada e que, acima de tudo, está procurando a cada momento se reinventar, trazer coisas novas com um olhar tanto do que está dando certo, mas acima de tudo, como o futuro se apresenta e como é que esse futuro pode ser reinterpretado nesse olhar entre arquitetura e branding acima de tudo. Se você curtiu, como eu disse no início, se você curtiu, clica aqui embaixo, dá o seu joinha. Só lembrando, o Bora é um projeto acadêmico, ele não tem nenhum, ele não tem nenhum tipo de impulsionamento. Então, o que a gente pede é tanto o seu compartilhamento para pessoas que você entenda que fazem sentido essa conversa. Então, a gente está nesse momento trazendo mais um tijolinho, que é o olhar, acima de tudo, de como a arquitetura se integra dentro do ecossistema de gestão de marca de reputação. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom. Mais uma vez, Mari, um beijo, fica aí. Muito obrigada.